Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos agora ouvir a mensagem de Deus nessa noite com o nosso pastor Maurício. Amém? Vamos orar ao Senhor? Senhor nosso Deus, Pai de infinita bondade, fala conosco nesta noite, ó Pai. Usa a vida do teu servo com poder e com autoridade. Dê a ele a unção, a sabedoria, a ciência e fale conosco, ó Deus, poderosamente através da sua palavra. Abra o nosso entendimento e que possamos compreender e receber, ó Pai. É o que eu te peço e te louvo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Saúde os irmãos com a graça e a paz do Senhor, amém? Eu convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus no livro de Juízes, capítulo de número 3 e versículo de número 12. 12 em diante. Livro de Juízes, capítulo 3, versículo de número 12. Quem achou, diga amém. Vamos ler a palavra de Deus, que diz assim: Tornaram então os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor. Mas o Senhor deu poder a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porquanto fizeram o que era mal perante o Senhor. E ajuntou consigo os filhos de Amon e os amalequitas, e foi, e feriu a Israel, e apoderaram-se da cidade das palmeiras. E os filhos de Israel serviram Eglon, rei dos Moabitas, 18 anos. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhe suscitou o libertador, Eude, homem canhoto, filho de Gera, benjamita. Por intermédio dele, enviaram os filhos de Israel tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Eude fez para si um punhal de 2 gumes de comprimento, de um côvado, e cingiu-o debaixo de suas vestes do lado direito. Levou o tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Era Eglon, homem gordo. Tendo entregado o tributo, despediu a gente que o trouxera e saiu com ela. Porém, voltou do ponto em que estavam as imagens de escultura ao pé de Gilgal e disse ao rei: Tenho uma palavra secreta a dizer-te, ó rei. O rei disse: Cala-te. Então todos os que lhe assistiam saíram da sua presença. Eude entrou na sala do verão que o rei tinha só para si, onde estava assentado, e disse: Tenho a dizer-te uma palavra de Deus. Eglon se levantou da cadeira. Então Eude, estendendo a mão esquerda, puxou o seu punhal do lado direito e lhe cravou no ventre, de tal maneira que entrou também o cabo com a lâmina, e porque não o retirou do ventre, a gordura se fechou sobre ele, e Eude, saindo por um postigo, passou para o vestíbulo, depois de cerrar sobre si as portas trancadas. Tendo saído, vieram os servos do rei, e viram, e eis que as portas de verão estavam trancadas, e disseram: Sem dúvida está aliviando o ventre na privada da sala do verão. Aborreceram-se de esperar, e como não abria a porta da sala, tomaram as chaves e abriram, e eis seu senhor estendido morto em terra. Eude escapou enquanto eles se demoravam, e tendo passado pelas imagens de escultura, foi para Seirá. Tendo ele chegado, tocou a trombeta. Os moabitas de Efraim e os filhos de Israel desceram com ele das montanhas, indo ele à frente. E lhes disse: Segui-me, porque o Senhor entregou nas vossas mãos os vossos inimigos.
os moabitas desceram após ele, e tomaram os vales do Jordão contra os moabitas, e nenhum deles deixaram passar. Naquele tempo feriram dos moabitas uns 10.000 homens, todos robustos e valentes, e não escapou nenhum sequer. Assim foi Moabe subjugado naquele dia, sob o poder de Israel, e a terra ficou em paz 80 anos. Amém? Os irmãos podem se assentar. Os irmãos, é um texto longo, mas que precisava ser lido para que os irmãos entendessem todo o contexto da história. Para que você entenda o que o Senhor quer falar ao seu coração esta noite, eu quero contextualizar você sobre o livro de Juízes. Essa época do livro de Juízes foi uma época bastante difícil para Israel. Um tempo de altos e baixos. O que estava acontecendo nessa época? Josué, ele levou o povo até a terra prometida e dividiu a herança, e cada tribo partiu para tomar a sua herança. E tudo correu bem enquanto Josué estava vivo. Morrendo Josué, o povo ainda serviu a Deus um período um pouco maior, porque ainda haviam os anciões, naquele tempo, que estavam junto com Josué. E por respeito a esses anciões, o povo continuou a servir a Deus. Mas os anciãos também morreram. E nasceu uma geração nova. E a palavra de Deus diz aí, acompanhem comigo, no capítulo 2, versículo de número 10, o que aconteceu. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração, ou seja, aquela geração de Josué morreu. E outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que eles fizeram em Israel. Ou seja, morreu Josué o líder, morreu aqueles que eram junto com Josué, e o povo que veio depois, a geração que cresceu depois, não conhecia a Deus. E esse não conhecia a Deus, não é que eles não sabiam de Deus, mas eles conheciam a Deus de ouvir falar, de longe. Porque conhecer significa ter intimidade, ter comunhão, ter algo íntimo. E esta geração estava afastada de Deus. A tônica do livro de Juízes é essa. Acompanhe comigo aí. Dá uma olhadinha no capítulo 17. Nós vamos ler apenas o versículo de número 6. O que aconteceu então? Morreu todo mundo. Juízes capítulo 17, versículo de número 6. Quem achou, diga amém. Está escrito aí: naqueles dias não havia rei em Israel. Cada qual fazia o que achava mais correto. Então o que estava acontecendo aqui? Josué morreu, a geração de Josué morreu, levantou-se um povo, cresceu uma geração que não conhecia Deus, que não tinha intimidade com Deus, que não tinha conhecimento de Deus, ou, em outras palavras, conhecia Deus de longe, ou de ouvir falar algumas coisas. E esta geração, naquele tempo, não tinha um rei que ia à frente, ou um comando. Então o povo fazia o que queria. O texto bíblico está dizendo, naquela época não havia rei em Israel e cada um fazia o que achava correto. Cada um se achava dono do seu nariz. Não tinha uma liderança, não tinha um líder para apontar o caminho para lá. Nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo. E o povo sem liderança perece, se perturba e anda rodeando a volta sem saber o que faz. Deus, na sua infinita misericórdia, nessa época ele levantava juízes para libertar Israel. Porque quando Israel pecava e ia após outros ídolos, Deus permitia que Israel fosse cativo. Então Deus levantava, quando Israel se arrependia e clamava, Deus levantava juízes, e esses juízes eram os libertadores de Israel. Deus levantou nesse período de juízes cerca de 12 homens, cada um com a sua particularidade, cada um no seu tempo, e Deus dava livramento através desses homens.
O primeiro que ele deu livramento aqui, que ele usou, foi Otiniel, ou Otoniel, em algumas versões. Este homem, Israel estava perdido, adorando a outros deuses, misturado-se a outros deuses, a outros costumes de outras nações, e afastou-se completamente do Senhor verdadeiro. Então, Deus permitiu que Israel fosse cativo e preso por Cusã-Risataim por 8 anos de cativo. 8 anos sofrendo sobre o cajado do inimigo. 8 anos sofrendo. Então o povo clamou. Clamou e o Senhor levantou Otiniel. E Otiniel liderou Israel novamente. Colocou as coisas no lugar. Chamou o povo novamente a servir a Deus. E Deus deu livramento a Israel. E quando Deus deu livramento a Israel, olha quanto tempo ficou. 40 anos de paz. Olha como Deus, Ele é misericordioso. 40 anos de paz Israel teve depois de Otoniel. Mas como eu disse a você, o livro de Juízes é um livro de altos e baixos. 40 anos depois, o que aconteceu? O povo voltou a pecar, a adorar deuses estranhos, a andar por conta própria, a seguir o próprio nariz, deixaram os mandamentos do Senhor, deixaram o Deus vivo e começaram a andar de qualquer forma. E como Deus sempre tem uma vara de correção para aquele que sai do seu caminho, porque Deus ama e Deus corrige o filho a quem ama. Então uma coisa eu quero dizer para você nesta noite, meu irmão: não se desespere quando Deus usar a vara na sua vida. Isso é o amor para que você não se perca de uma vez. Porque Deus precisa nos corrigir. Porque vira e mexe, nós estamos nos desviando, indo para lá, indo para cá, fazendo o que não deve. E Deus, quando olha do céu, Ele precisa corrigir, porque Ele é um Pai presente, é um Pai que ama, é um Pai que está nos conduzindo, é um Pai que prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos, e Ele cumpre a sua palavra. Ele zela pelo que são seus. Então muitas vezes nós estamos sofrendo pela consequência dos nossos erros, pela consequência dos nossos pecados, pelas nossas atitudes, pelas nossas palavras, pelos nossos pensamentos. E Deus precisa limpar isso da nossa vida. E Ele corrige. Então, depois que Ele usa Otiniel, o povo fica livre por 40 anos, mas o povo começa a pecar. Meu irmão, versículo 12 que nós começamos a ler. Está escrito aí: depois de 40 anos, tornaram então os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor. Mas o Senhor deu poder a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porquanto fizeram o que era mal perante o Senhor. E ajuntou consigo os filhos de Amon e os amalequitas, e foi e feriu a Israel. E apoderaram-se da cidade das palmeiras. E os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, quantos anos? 18 anos de cativeiro. Os filhos de Israel erraram, pecaram. Deus permitiu que o rei dos Moabitas se ajuntasse com os amalequitas, ferisse a Israel e subjugasse a Israel por 18 anos. Meu irmão, uma coisa também nós aprendemos aqui nesse começo de meditação. Se nós não formos vigilantes, se nós não formos compromissados com Deus, nós corremos sério risco de esfriar na fé. Passado 40 anos, o povo começou a declinar novamente, a se misturar com aquilo que não era para se misturar, a fazer aquilo que não era para fazer. E aí a fé foi esfriando. E aí esfriou a tal ponto que eles começaram a fazer o que não era agradável aos olhos do Senhor, e o Senhor teve que novamente corrigir o seu povo. Meu irmão querido, nós estamos vivendo um período difícil. Não é todas as vezes que nós podemos estar no culto. O culto está com um número limitado de pessoas. Nós fazemos mais de 100 dias que nós estávamos sem culto. E eu digo a você o perigo que isso é. Se na sua casa você não orar, se na sua casa você não ler a Bíblia, se você não buscar ao Senhor, se prostrar diante dEle dia e noite e adorar, esses 100 dias foi o suficiente para esfriar a fé de muitos. Foi o suficiente para afastar muitos.
foi o suficiente para desanimar muitos, porque não mantiveram uma comunhão com Deus. Infelizmente, isso é uma realidade, é uma verdade que nós teremos que tratar daqui para frente, porque nesse período de distância, muitos tropeçaram pelo caminho, mas graças a Deus, que Ele é misericordioso, Ele conhece as nossas limitações, Ele conhece as nossas fraquezas, e Ele não nos abandona jamais. Ele há de dar um jeito de restaurar a nossa fé e a força da nossa igreja. Isso aconteceu. E isso aconteceu com o povo de Israel. O povo se dispersou, o povo ficou longe. O povo abandonou a Deus. Então a vara da correção veio. Eglon se levanta e subjuga por 18 anos. Está aí Israel vivendo por 18 anos. E se não formos vigilantes, isso acontece conosco. Passados esses 40 anos, aí nós chegamos aqui no libertador que eu quero falar com você mais precisamente esta noite. Deus levanta um homem chamado Eude. E esse homem agora vai ser o juiz de Israel. Ele vai ser o libertador de Israel. E é na vida deste homem que nós vamos aprender algumas particularidades para a nossa vida. Porque tudo foi escrito para o nosso ensino. O texto bíblico diz assim: então, versículo 15. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhe suscitou o libertador, Eude, homem canhoto, filho de Gera o benjamita. Por intermédio dele, enviaram os filhos de Israel tributo a Eglon, rei dos moabitas. Então, Deus levanta um homem chamado Eude. E aqui uma particularidade: ele era canhoto. O que nós aprendemos aqui? Que Deus, Ele age como quer, quando quer e usa quem quer. Amém, irmãos? E aqui a particularidade é que ele era canhoto. E qual a diferença? É que na época, a maioria das pessoas, até como hoje, é destra, é direito. Os homens de guerra daquela época empunhavam a espada e eram bons lutadores, hábeis com a mão direita. Então, era improvável, aos olhos humanos, não aos olhos de Deus, era improvável aos olhos humanos, que Deus levantasse alguém com habilidade na mão esquerda. Porque a mão esquerda era tido como aquela que quase que se não usa. Quem é direito, sabe a habilidade da direita, e tenta fazer com a esquerda, tem dificuldade, sim ou não? Então era improvável que Deus levantasse alguém canhoto. É por isso que o texto bíblico diz: ele era diferente dos outros, ele era canhoto. Meu querido, mas nós aprendemos uma coisa aqui, aleluia: Deus levanta quem Ele quer, e com a habilidade que Ele deu, para poder fazer a sua obra. Então eu quero falar com você nesta noite, no primeiro ponto da vida de Eude. Meu irmão, não fique olhando ao redor, o A, o B ou o C. Deus te capacitou com pelo menos um talento. É esse que Ele vai usar para a glória dEle. Você não precisa copiar talento de ninguém. Você não precisa invejar talento de ninguém. Talvez aos olhos humanos você seja um canhoto hoje. Ou seja, improvável. Ele não, é fraco, não tem condição. Mas é essa mesma pessoa que nas mãos de Deus fará maravilhas para a glória dEle. É esse que Deus vai usar. Por isso, até uma curiosidade aqui, que o título dessa pregação é Espere o Inesperado. Ou seja, o livramento de Deus, ele vem de onde nós menos esperamos. Porque o agir de Deus confunde a lógica humana. Nós pensamos de um jeito, nós olhamos de um jeito, nós pensamos uma forma, nós criamos um jeito, mas o jeito que vai prevalecer sempre é o jeito do Senhor. Talvez você esteja olhando para o lado errado. E Deus
pode te surpreender com aquele que você menos espera. E Deus vai usar da vida desta pessoa. Deus usa Eude, homem canhoto, para trazer o livramento de Israel. Abra sua Bíblia comigo, em 1 Coríntios, capítulo de número 1. Eu quero ler com você os versículos de número 26 até o 29. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26 ao 29, para você ver o agir de Deus aqui. 1 Coríntios 1, 26 e 29. Quem achou, diga amém. Está escrito aí: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas do mundo para envergonhar as coisas loucas do mundo, para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Aleluia! Sabe por que eu estou aqui? Porque você está aí. Porque o mundo podia não valorizar. Porque podiam olhar para mim e para você e não dar nada. Para as pessoas nós podíamos ser e éramos as coisas loucas desse mundo. Mas aprove a Deus chamar a cada um de nós para fazer a sua obra. E a Bíblia diz: operando Deus, quem impedirá? Deus usa a vida de quem Ele quer para a sua glória. E é usado de tal forma que até aquele que é usado não pode se vangloriar, porque ele sabe e conhece as suas fraquezas, ele sabe e conhece o seu limite. Então Deus, quando usa da vida de um homem, de uma mulher de Deus, consciente, esse homem, após ser usado, após alcançar grande vitória, ele não bate no peito e diz: olha o que eu fiz, mas ele se curva e adora aquele que pode todas as coisas. Ele não se vangloria. E Eude foi usado. E no caminho da história de Eude, nós vemos a forma que Deus usou para dar livramento a Israel. Eude fez um punhal de 2 gumes, de 45 centímetros. E foi esse punhal que ele usou para dar livramento a Israel. Ele foi levar um tributo ao rei. E a Bíblia diz que esse rei tem uma particularidade, que também esse rei era muito gordo. Quem está na pandemia aí, né? Vamos maneirar. Esse rei era muito gordo. E então Eude faz um punhal de 45 centímetros e ele vai levar um tributo ao rei. E quando ele chega lá, ele oferece o tributo ao rei. Ele põe esse punhal no seu lado direito, o lado oposto, o lado que ninguém espera. Porque todo mundo é destro, todo mundo espera partir uma violência da sua direita. Mas Eude era canhoto. E ele põe o punhal na sua coxa direita, de forma do lado contrário. Entra no palácio, oferece tributo ao rei de Eglon, e no oferecer tributo ele não consegue nada. Mas aí, quando ele está vindo embora, junto com a sua comitiva, ele para em determinado ponto, e ele volta sozinho. E ele diz o seguinte: rei, eu tenho uma palavra para ti. Eu tenho uma palavra de Deus para ti. E o rei manda que todos se calassem. E quando todos se calam, saem da presença do rei. O rei fica sozinho no seu salão. E Eude fica com ele ali sozinho. De forma que
possibilitou a aproximação. O texto bíblico diz que Eude crava o punhal no ventre do rei e enfia até o cabo, de forma que a gordura do rei fechou no lugar e o rei tombou morto e não pôde resistir ao ataque de Eude. Fora isso, ele sai enquanto os seus súditos esperam para o lado de fora, os súditos do rei esperam pelo lado de fora. Eude dá a volta, passa pelo pórtico, sai e vai embora. Antes de nós falarmos do que aconteceu no resto, nós temos aqui, nesse ponto da história, mais uma lição para a nossa vida. Meu irmão, Deus, Ele gosta que nós vivamos em comunhão. Deus gosta que nós ajudemos uns aos outros. E é assim que tem que ser. Mas tem coisa que você tem que fazer sozinho. É você e Deus. Tem coisa que não dá para você confiar a ninguém. É um compromisso seu e Deus. Tem coisas que você vai fazer para Deus que ninguém pode fazer por você. É você que tem que ir lá. É você que tem que fazer. Eude despediu o povo e como ele sabia da sua missão, ele sabia que Deus ia usar a vida dele para dar essa vitória a Israel. Ele voltou sozinho, entrou no palácio, matou o rei, cumpriu a sua missão. Meu irmão, tem coisas que é você e Deus, e não adianta você chorar, clamar, espernear, e enquanto você não assumir o seu compromisso com Deus, as coisas não mudam. É você e Deus. E Eude foi usado desta forma. Saiu e foi embora. E quando ele dá a volta e ele escapa, o texto continua dizendo, e nós lemos já o texto, e eu quero dizer a você o que acontece. Então ele sai, dá a volta, avisa os filhos de Israel, avisa, ajunta a todos, desce contra o rei de Eglon, domina aquele reino, mata os moabitas. O texto diz que ele matou cerca de 10.000 homens naquele dia, e ele consegue a vitória a Israel. Meu irmão, não se esqueça, nós estamos aprendendo com a vida de um homem que está nos conduzindo a um fim comum nesta noite, e você vai entender. Deus usou da vida de Eude, um canhoto, aquele que provavelmente ninguém daria nada para ele. Eu quero repetir a você: Deus vai usar da sua vida com o talento que você tem, com aquilo que Ele te deu. Muitas vezes nós olhamos aquilo que está dando certo lá e queremos fazer aqui. Deus deu talento a cada um. O que está dando certo lá, glória a Deus, continue dando certo lá. Mas o que Deus quer usar aqui é com o talento que Ele me deu, o talento que Ele te deu para a glória do nome dEle. A gente não precisa copiar ninguém, porque a multiforme graça de Deus age sobre a nossa vida. Talvez o lado de lá olhe para cá e ache improvável, mas quando vê o que Deus vai fazer, vai ter que dar glórias a dele, aquele que pode todas as coisas. Porque é daquele que ninguém dá nada, que muitas vezes Deus levanta o libertador. Levanta o que vai agir. Tem uma particularidade aqui. Se você olhar lá no versículo de número 13, está escrito assim: e ajuntou consigo os filhos de Amon e os amalequitas, e foi e feriu a Israel, e apoderaram-se da cidade das palmeiras. Sabe qual cidade é essa aí? Se você for estudar, é a antiga Jericó. E isso me chamou a atenção nessa particularidade, porque é o seguinte: quando Josué começa a sua caminhada, qual é a primeira cidade que ele derruba? Jericó. E é esta Jericó que ele está falando, que depois, ao longo dos anos,
não traz detalhes a Bíblia, se reergueu. Só que agora, o rei de Eglon vem em Jericó e domina Israel que estava ali. O que eu posso aprender com isso, meu irmão? Quando eu estou em obediência a Deus, no primeiro lá, Josué falava, rodeia um dia, rodeia de novo, agora 7 vezes, e o povo obedecia e não falava nada. Quando eu estou em obediência a Deus, os muros da adversidade, eles se rompem, para que o nome do Senhor seja glorificado. Mas quando eu estou em desobediência, o mesmo lugar que era de vitória, pode passar a ser lugar de derrota, por causa da desobediência daqueles que servem a Deus. Porque Deus, Ele não é conivente, Ele não é complacente com o pecado. Se anda em obediência, Ele dá vitória. Se anda em desobediência, Ele corrige e Ele permite, muitas vezes, que nós passemos por tempos difíceis. 18 anos ali de cativeiro. Continuando na nossa história, nós vimos aqui que Eude, ele vai, livra Israel, e a paz reina em Israel durante 80 anos. O texto final diz aí no versículo 30, assim foi Moabe subjugado naquele dia sobre o poder de Israel, e a terra ficou em paz. Quantos anos? Repita comigo, 80 anos. É tempo. Se fosse na nossa época hoje, tinha gente que ia nascer e ia morrer em vitória. 80 anos de paz. E essa paz, meu irmão, não é que não tinha problema, não é que não tinha diversidade, as pessoas confundem o conceito de paz. Essa paz é aquela certeza de que haja o que houver, sopra o vento que soprar, Deus está conosco e no momento certo Ele dá vitória. É acreditar que em todo tempo Deus está conosco. Paz não é ausência de problema. Paz é capacidade, é discernimento, é entendimento para resolver o problema e glorificar o nome de Deus. Nós somos um dos nomes que nós somos chamados. Somos guerreiros de Deus, soldados de Cristo. E por ser chamado desse nome, nós vamos ter batalha. Então, Eude foi levantado desta forma. Quando ele vai e chama o povo, eu aprendo outra lição aqui na vida desse homem, na capacidade de liderança dele. Um líder sábio sabe que não consegue nada sozinho. Um líder sábio tem o discernimento para saber que tem hora que ele tem que agir sozinho, tem hora que a parte é dele, mas tem hora que ele tem que reunir o povo, dar as coordenadas e falar, é assim que se faz. Eude reuniu o povo, desceu e foi vitorioso. Deu vitória a Israel. A paz chegou ali a 80 anos. Nessa pequena história, nesse pequeno resumo, nós aprendemos que quando estamos em comunhão com Deus, temos tempo de paz em nossa vida. Tempo de livramento de Deus em nossa vida. Nós aprendemos de Deus, que Deus usa o improvável, aquilo que muitas vezes ninguém valoriza, ou aquele que ninguém valoriza, para levantar em tempos difíceis, porque a habilidade não é do ser humano, a habilidade é dada por Deus, e Deus usa a habilidade que Ele dá do jeito que Ele quiser, para nos dar a vitória, para dar vitória ao povo de Deus. Agora, meu irmão, para que nós guardemos bem essa noite, esta palavra, nós aprendemos aqui de duas formas. Olhando para esta vida, olhando pelo tempo presente que nós estamos vivendo, nós sabemos que Deus dá o livramento como Ele quer, usa quem Ele quer. Nós aprendemos aqui alguns conceitos de liderança, para que possamos usar nessa vida e nesse tempo. E a lição que nós levamos nessa noite com relação a esta vida aqui, é que Deus usa quem Ele quer, no tempo que Ele quer, para fazer vitorioso o seu povo. Mas eu quero ir com você um pouquinho mais além. Eu quero lembrar de alguém que ninguém deu nada por ele. E aí sim, eu mostro para você
o evangelho do Senhor Jesus Cristo através da vida de Eude. Porque a palavra de Deus diz em Isaías: ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. A Bíblia diz que ele não tinha aparência e nem formosura, e olhando para ele não tinha beleza alguma para que o amássemos, para que o desejássemos. Improvável. Israel queria um rei de guerra, com habilidades para a guerra, para prender, para matar. E vem Jesus manso e humilde, montado num jumentinho. Quem olhava é improvável, mas certamente ele tomou sobre si as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Jesus Cristo. Eu gostaria de ler com você. Abra a sua palavra, a palavra de Deus, em Isaías capítulo 53. Vamos ler 6 versículos apenas, para que a gente possa partir para o final aqui. Isaías 53, versículo 1 em diante. Quem achou, diga amém. Está escrito assim: quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço forte do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhando-nos, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como de um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Agora olha o versículo 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele as nossas iniquidades, as iniquidades de nós todos. Lembram do período de Juízes? Cada um fazia o que queria, e Deus levantava libertadores. Mas dessa vez, nós vemos um libertador que foi levantado, que muitos não valorizavam, que muitos não enxergavam, que foi rejeitado, que era improvável. Mas ele levantou esse libertador para nos dar a vitória e para nos trazer tempos de paz. Eu aprendo com esse libertador que aqueles juízes, eles libertavam Israel e morriam. Libertavam Israel e morriam. Libertavam Israel e morriam. Foram 12. Mas esse aqui, que era mais improvável ainda, foi levantado. E ele foi morto pelos nossos pecados. E ele foi enterrado e sepultado. Mas não foi como os outros, porque ao terceiro dia ele ressuscitou e está à direita de Deus, e lá ele intercede por nós. E a vitória que ele dá não é 80 anos, 40 anos, 120 anos, 1000 anos. A vitória que ele deu para a nossa vida, ela é eterna. Aleluia! E louvado seja o nome do Senhor pela sua palavra, que através de homens simples nos leva até o Senhor de todas as coisas. Que olhando para Jesus essa noite, você tenha paz, você tenha descanso. Porque o texto diz que quando Israel clamava, Deus se compadecia, tinha misericórdia e livrava. Quanto mais agora que nós somos de Deus, se você clamar, se você buscar, Deus ouve a sua oração. A palavra de Deus diz em 1 Pedro 3,12, que os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos estão atentos às suas orações. Então, de duas maneiras eu quero te dizer: se você passa dificuldade nessa vida hoje, a primeira lição, guarde e leve para a sua semana. O teu livramento vai vir de onde você menos espera.
para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. E em segundo lugar, você tem um livrador eterno que está à destra de Deus, que quando você clama nas suas dificuldades, Ele ouve a sua oração, Ele acalma o seu coração, Ele te dá paz, e uma paz que ninguém pode tirar. Portanto, nessa noite, meu irmão, olhe para Ele. A Bíblia diz no Salmo de número 34, e olharam para Ele e foram iluminados. Deus te dá direção, Deus te abençoa e Deus te capacita. É só você acreditar. Talvez hoje você esteja se achando um nada. Os homens podem achar você um nada, mas o Deus que te chamou, te lavou e te remiu, pagou um alto preço para que você estivesse aqui hoje. Talvez você se ache um nada, mas pelo menos um talento Deus te deu. E é esse que Ele quer usar para a glória do nome dEle. Seja fiel, seja perseverante, mantenha comunhão com Deus, e você vai desfrutar de tempos de paz na sua vida. Amém, querido? Se coloque em pé, em nome de Jesus. Eu quero agradecer a Deus essa oportunidade, e quero dizer a você, continue buscando, continue acreditando que o improvável de Deus, ele acontece na nossa vida, quando a gente menos espera. Amém? Eu quero devolver a direção do culto ao pastor Luiz Roberto. Ele vai estar orando, fazendo as considerações finais, em nome de Jesus.